Saudações, meu povo! Chegou agora a hora de a gente pegar todos aqueles ingredientes gostosos e maravilhosos que a gente viu na aula do E se o tema for dos pilares estrutura e teoria e jogar tudo numa forma para fazer um bolo lindo, red velvet, de 5 camadas, julgado pelo Jacan, sobre o tema a telemedicina como estratégia de democratização do acesso à saúde no Brasil. Não parece um tema problema, né? Parece que a gente vai ter só que falar assim: ah, gente, a telemedicina seria bem interessante. Seria bem interessante, super apoio, tá? Computadores, celulares, prontuário eletrônico. Não é só isso, não. Aí você vai ter que me dizer agora. Eu vou lhe ajudar a dizer como que a telemedicina pode enfrentar alguns problemas. Quais problemas que a telemedicina vai ajudar a enfrentar para que todo mundo tenha acesso a saúde de qualidade no Brasil, para que o Brasil seja um Grey Slow continental, certo? Espero que você tenha ido já para a aula dos pilares estrutura e teoria, esse o tema foi. Espero que você tenha passado lá pela aula do eixo temático saúde e bem-estar, para não ficar aqui mais perdido do que pitomba na boca de banguela. Vamos embora então, vamos para o pilar prática. Olha só, macroestrutura textual, só lembrando, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nas aulas do Pilar Prática, eu não gosto, não tenho o hábito de entregar parágrafos já prontos, porque eu não quero que vocês só transcrevam o parágrafo. Vocês podem até escrever esse parágrafo para memorizar essa estrutura, essa sequência. Mas não é interessante que vocês façam isso, tá bom? Alguns parágrafos eles estão propositalmente maiores, outros menores. Eu não entrego, acho que eu não entreguei todos. Acho que eu já entreguei. Introdução, desenvolvimento um, 2 e conclusão. Mas você vai ver que sempre vai faltar um ou outro. Tá legal? E o que uma introdução tem que ter? Sempre um repertório contextualizador legitimado e ancorado ao núcleo temático, para você não perder 80 pontos na C2 por repertório forçado. Então, nada de colocar utopia em temas sobre saúde, por favor. Né? Uma conexão direta com o tema, mediante a retomada de palavras-chave. Na aula lá dos pilares de estrutura e teoria, eu trago um monte de palavras-chave do mesmo campo semântico para você fazer a manutenção temática, jogar essas palavras ao longo do seu texto. Você tem que trazer também uma apresentação do problema central com uma tese clara de contraste ou de convergência. Lembrando, se você coloca, por exemplo, a Constituição Federal garante isso no primeiro período lá da introdução, em seguida você vai falar no entanto. Então, se você coloca no entanto, todavia, significa que a sua tese é de contraste. Mas você pode colocar o filme, na série tal acontece isso. Aí, em seguida, semelhantemente no Brasil, então a sua tese é por convergência. Mesma coisa que acontece na ficção, acontece na realidade brasileira. Tem que trazer as causas do problema também, que são os argumentos, e uma tese crítica final. Lembrando que tese, gente, é sempre uma afirmação. Então, quando você fala que alguma coisa tem que ser feita, ou seja, a antecipação interventiva, isso também é uma tese, tá bom? Então, diante desses fatos, ou diante desse contexto, é fundamental, é imprescindível, é indispensável que os agentes sociais façam alguma coisa, tá bom? Vamos direto. Introdução, eu peguei o quê? O episódio de Grey's Anatomy, com a doutora Meredith Grey, que estava assim, ela estava de forma remota, cumprindo uma pena, né, por alguma coisa que ela fez. E aí ela deu assistência em uma cirurgia de alta complexidade remotamente, via videoconferência, tá bom? E é muito importante que você contextualize isso, dizendo que nessa série o Hospital Grey Sloan é um hospital escola que investe constantemente em tecnologia, tá? Na área médica, porque isso já conecta com telemedicina. Então vamos lá, ó. A série Grey's Anatomy roteiriza o dinâmico cotidiano de um hospital escola. Opa, hospital já conectou com saúde, que investe constantemente em inovação na área médica. Então, inovação na área médica já conversa muito com telemedicina. Então, o corretor ele não pode falar, isso aqui é repertório coringa, é repertório forçado. Não pode. Continuando. Em um dos episódios, e assim, cuidado, se você já for logo para a próxima etapa, vai dar ruim, porque você vai ainda está explicando do que se trata. Em um dos episódios, a doutora Gray, chefe de cirurgia geral, isso aqui não precisaria, tá? Doutora Gray conduz via internet uma cirurgia de alto risco. Então, ó, ela conduz via internet, ou seja, tecnologia, cirurgia, saúde,
o que acaba por salvar a vida do paciente. Então, olha, a telemedicina é bacana para a questão da saúde no Brasil. E aí a gente continua. Tal situação, essa situação aqui, reflete um panorama condizente ao que demanda o sistema de saúde brasileiro. Tem uma tese por convergência. Então, assim como acontece no Brasil, na série, olha só, isso é um panorama condizente ao que é demandado na sociedade brasileira. Investimento em inovação, certo? Um médico, por exemplo, conduzindo via internet uma cirurgia, salvando a vida de pacientes, isso aqui é bom. Então, ó, condizente ao que demanda o sistema de saúde brasileiro. Isso aqui, ó, panorama condizente, isso aqui tem a ver com a nossa tese de convergência. Então, por quê? Por que que isso é condizente com o que demanda o sistema de saúde brasileiro? Eu vou explicar, ó. Uma vez que, com a adoção da tecnologia mediante a telemedicina, ok? Situações como a superlotação e o déficit de profissionais, cadê? Deixa eu voltar. Da área, deixarão de ser empecilhos à garantia desse direito fundamental. Olha só o que eu fiz. Então, em Grey's Anatomy, eles usam tecnologia, a doutora Grey realizou uma cirurgia à distância, ou seja, tem a ver com telemedicina. Isso que aconteceu em Grey's Anatomy é justamente o que o sistema de saúde público brasileiro precisa, porque isso ia ajudar a resolver situações como a superlotação e o déficit de profissionais. Então, é dessa forma que a telemedicina vai ser utilizada como estratégia para garantir a democratização do acesso ao direito à saúde. Então, aqui eu retomo, ó, direito fundamental. Isso aqui também está lá na frase tema. Então, perfeito. Aqui, superlotação é o meu argumento 1, déficit de profissionais, o meu argumento 2. Beleza? Vamos então. Trouxe só um exemplo para você. Você pode usar Constituição Federal, Agenda 2030, pode usar muita coisa. E aí o nosso desenvolvimento, o que ele tem que ter? RAP, REF, REC, RAP. RAP, retomada do argumento e do problema, como a gente vai para o D1 agora. Retomada do argumento 1 e do problema. REF, um repertório fundamentador, que tenha conexão, que seja ancorado ao tema e ao argumento. Então, assim, primeiro é superlotação, né? E aí o argumento é superlotação e o tema é telemedicina para democratizar acesso à saúde. Então tem que ter conexão com isso, seu repertório fundamentador. REC, um repertório concreto, certo? Que é um exemplo, pode ser um dado, uma notícia. E RAP, que é a mesma coisa do primeiro passo, retomada do argumento e do problema. Olha como fica. Quando você entende isso, você sabe o que colocar em cada parte. Então treina muito isso. Coloquei o meu RAP? Check. Coloquei meu REF? Check. REC? Check. RAP? Check. Menina, que trava-língua é esse? Olha só. Primeira parte. A gente tem aqui o argumento da superlotação. E a gente vai para o RAP agora. Rápido intervalo. O RAP, que é a retomada do argumento e do problema. Então, nesse contexto, operador argumentativo interparagrafal válido para o D1. A superlotação hospitalar, isso aqui é a retomada do argumento. Em vez de colocar superlotação, só a superlotação, eu coloquei superlotação hospitalar. Constitui um desafio recorrente ao acesso universal à saúde. O que é isso aqui? É o problema. Então, a superlotação dos hospitais é um desafio para o acesso democrático, por exemplo, à saúde. E aí, eu poderia parar aqui, mas eu gosto ainda de trazer algo relativo à telemedicina, para a gente contemplar todas as palavras-chave. Então, evidenciando a relevância da telemedicina como alternativa, em vez de estratégia, de ampliação do atendimento. Ok, esse é o meu RAP, é o meu tópico frasal, tá bom? É a primeira frase, ela resume o que eu vou dizer no parágrafo todo. Então, tópico frasal. Então, aqui eu tenho o argumento e aqui o desafio recorrente, eu tenho o problema e telemedicina é palavra-chave do tema. Vamos agora para o REF. O que eu escolhi para fundamentar como REF, né, a superlotação hospitalar? Constituição Federal. Olha aí. Então, como eu usei Grey's Anatomy na introdução, eu vou para a Constituição aqui. Segundo, isso aqui, continuando, na mesma linha. Segundo, isso aqui vai garantir a coesão sequencial, tá certo? A Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e deve ser garantida pelo Estado por meio de políticas que assegurem acesso amplo e eficiente aos serviços médicos.
Eu não posso parar aqui, eu não gostaria de parar aqui, por quê? Porque eu não mencionei ainda tecnologia. Então, a Constituição Federal garante direito de saúde, de acesso à saúde a todos, né? E aí, eu enfiei aqui a tecnologia dessa forma, o que inclui soluções tecnológicas capazes de reduzir a superlotação hospitalar. O que eu fiz? Eu enfiei dentro da Constituição. A Constituição fala isso aqui? Não. Não, diretamente não, mas a gente sabe que ela tem que fazer isso aqui. Que ela tem que dar os pulos dela para poder garantir saúde de qualidade para todos. Então, a Constituição garante direito à saúde por meio de políticas que assegurem o acesso amplo, acesso de qualidade, e essas políticas devem incluir soluções tecnológicas que ajudem a reduzir também a superlotação hospitalar. Oi, a cara tá tudo conectado. Até o meu argumento eu retomei aqui, ó. Aqui foi até um argumento. Retomei aqui. Aqui é o meu ref, certo? Saúde e direito de todos conecta com a questão da saúde e soluções tecnológicas com telemedicina. Então já tive o meu RAP, retomada do argumento do problema, ref, o meu repertório fundamentador, agora eu vou para o meu REC. Como é que eu comprovo isso? Como é que eu dou concretude a isso? Na aula anterior a gente viu esses dados aqui. Então assim, a Constituição garante isso. Beleza. Inclui até tecnologia, tem que botar no meio para garantir direito à saúde a todo mundo. Contudo, ou seja, isso não acontece. Essa previsão legal, isso é muito importante para dar produtividade ao seu repertório, porque eu retomo, isso aqui é a retomada, isso aqui, ó, eu tô retomando o repertório, tô retomando o meu ref, certo? Qual é o meu ref? Essa previsão legal. Que previsão legal? A Constituição Federal garante. Então, olha, preciso retomar para o meu repertório não ficar improdutivo, aleatório, jogado na redação. Os corretores estão analisando isso agora, tá bom? Então você tem sempre que retomar. Contudo, essa previsão legal ainda se distancia da realidade. É mesmo? Ou seja, a Constituição Federal não está garantindo que todo mundo tenha acesso a direito à saúde. A Constituição, o governo, por exemplo, ele não está concretizando políticas públicas, dando os pulos dele para garantir acesso à saúde a todos, incluindo a questão da evolução tecnológica? Não, não. Beleza, então isso aí está distante da realidade. Porque agora você tem que explicar, senão vai dar uma lacuna. Visto que, ou seja, pois, consoante o Tribunal de Contas da União, o TCU, cerca de 70% dos hospitais brasileiros enfrentam superlotação frequente. Rapaz, eu vou tirar esse superlotação porque eu já falei superlotação. Lotação frequente. Certo? Lotação frequente. Ok. Então, entendi. O governo tem que dar os pulos, mas não está fazendo isso. E aí, como é que eu comprovo? O TCU falou que 70% dos hospitais brasileiros vivem lotados. E o que isso provoca, né? O que compromete a qualidade do atendimento e sobrecarrega os profissionais da área. Aí eu já estou levando para o gol, ó. Tô levando pro gol, porque o governo não tá dando conta, sabe? Tem aí uma solução massa. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, no RAP. Assim, a ampliação do uso da telemedicina mostra-se essencial para desafogar o sistema de saúde e efetivar o princípio constitucional do acesso universal. Então aqui eu misturei, quando eu falo ampliação do uso da telemedicina, desafogar o sistema de saúde, eu estou aqui misturando a palavra-chave, o problema e o argumento, tá? E ainda trouxe aqui, ó, uma retomada também do meu repertório, isso é muito bom. Tornando o atendimento mais ágil e equitativo em todo o território nacional. Eu estou falando assim, a telemedicina vai servir para desafogar. Então, ela pode ser utilizada como uma estratégia de democratização do acesso à saúde em todo o território nacional, acesso universal, tá bom? Isso aqui, ó, acesso universal retoma a questão da democratização. Beleza? E pronto. Aí você vai, aqui você tem esse parágrafo completo, e em seguida você tem o D2, em que a gente trata do déficit de profissionais, ó. Além disso, o déficit de profissionais médicos em diversas regiões do país reforça a necessidade da tecnologia como meio de ampliar o acesso aos serviços de saúde, né, que é o nosso RAP. Aí você vai dar uma olhada nisso aqui, tá bom? Ele tá um pouquinho longo, mas aí você dá os seus pulos.
Porque esse aqui é o nosso desenvolvimento 2, mas seguindo também essa lógica essa sequência do RAP, REF, REC e RAP. Você vai ver. Treina dessa forma, você nunca mais vai depender de inspiração para escrever sobre qualquer tema de redação. Tá legal? E aí, se você escolheu a superlotação e o déficit de profissionais, pensa aí quem pode resolver isso aí. Governo Federal, Ministério da Saúde, quem vai resolver isso aí? Como que isso vai resolver? Vai implantar a telemedicina, né? Vai capacitar os profissionais. Então, inspire-se nos exemplos, mas busque não reproduzi-los integralmente ao enviar a plataforma, tá? Os corretores têm acesso a esse material. E quando você estiver pronto para desistir, você estará mais perto dos seus objetivos do que você pensa. Proíbo desistir, viu? Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Me diz aí quais estratégias você utilizou, se você utilizou esses argumentos mesmo, esses repertórios. Compartilha aqui, esse espaço aqui é para você e é bom porque vocês vão trocando informações e eu vou sabendo também se a aula está sendo útil, ok? Ó, um cheiro, meu cheiro, amo vocês. Tchau, tchau.